Bem-vindos ao nosso quinto episódio sobre rinoplastia. Então, nós estamos entrando numa nova fase desse episódio. Por quê? Do nosso semicurso, né? Como eu vou chamar. Nos 4 primeiros episódios, o que eu falei? Eu falei sobre os fundamentos da rinoplastia. Agora nós estamos entrando num segundo módulo, que são o passo a passo da cirurgia. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cirurgia em si. Tá? Como de costume, vocês já sabem que eu preparei esse episódio especialmente para vocês e de vez em quando eu vou precisar olhar para minha colinha. Para quê? Para falar todos os itens que eu quero falar para vocês e não esquecer de nada. Então vamos lá? Vamos começar? Eu sou o Dr. Gabriel Bijos, especialista em rinoplastia, otorrinolaringologista. O que eu vou falar hoje é sobre o passo a passo da consulta inicial, como que ela é feita, por que ela é tão importante, o que precisa ser feito na consulta inicial, o que vocês vão entender e precisam ser entendidos e precisam falar ou não falar com o médico na consulta inicial. Então, deixa eu pegar, para começar de cara, a minha colinha. Então, qual que é o objetivo? O objetivo essencial da consulta inicial é diagnóstico e planejamento. Duas fases muito importantes da consulta inicial. Por quê? No diagnóstico, o que é o diagnóstico? É entender o que está acontecendo. E o planejamento é aonde nós vamos conseguir chegar. Basicamente é isso. Vamos falar então especificamente de cada um deles. Em relação ao diagnóstico, o que é importante? O que a gente vai fazer em relação ao diagnóstico de uma cirurgia de nariz? O médico, quando vai avaliar vocês, ele vai pesquisar alguns detalhes da cirurgia para conseguir fazer o planejamento na sequência. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos examinar dentro do nariz, ver se tem desvio de septo, ver se tem carne esponjosa, ver se tem pólipo, ver se tem qualquer tipo de alteração nasal lá dentro do nariz, que também precisa ser resolvida na cirurgia da rinoplastia para melhorar ainda mais a função. Lembre, o nariz é importantíssimo que vocês saiam da cirurgia depois da recuperação inicial e estejam respirando melhor ou igual como entrou. Igual, se já respirar bem, melhor, se não respirar bem, tem que sair melhor. Então, basicamente é isso. Então, em relação ao diagnóstico da parte funcional, nós vamos avaliar por dentro do nariz. E por fora, o que a gente precisa avaliar por fora do nariz na parte estética? Nós precisamos avaliar textura de pele, alterações das cartilagens, palpar as cartilagens, entender aonde as cartilagens estão, se existe uma pele grossa, se existe uma pele fina, quais são os processos, quais são as dificuldades que a gente provavelmente vai encontrar durante a cirurgia em vista do que nós estamos examinando inicialmente, sendo que muitas vezes isso é uma parte que engana a gente um pouquinho, porque a gente às vezes avalia e fala, essa pele é uma pele grossa. E quando a gente está no meio da cirurgia, a gente se depara com a pele separada das cartilagens, a gente repara que a pele na verdade não era grossa, era uma pele fina e as cartilagens eram muito grossas ou muito rígidas. Então pode ter alguma dificuldade nesse sentido, por isso que é tão importante a gente tentar fazer uma avaliação minuciosa no intuito de minimizar esse tipo de problema que a gente pode se deparar somente lá na cirurgia. Então, quanto maior a experiência de cada médico, melhor vai ser a avaliação que ele vai fazer durante a consulta inicial. Tá? Então, é importante avaliar ângulos de nariz, abertura, tamanho de narina, se tem uma giba, se não tem giba, se o intuito vai ser aumentar o nariz, se o intuito vai ser diminuir o nariz, se vai ser melhor a gente aumentar o radix, se vai ser melhor a gente reduzir o radix. Para quem já fez cirurgia comigo vai entender muito bem a importância que eu dou para o radix, tá? Porque na minha opinião, é um dos fatores que mais diferencia o nariz masculino do nariz feminino é a altura de radix. Quem passar em consulta comigo também vai entender muito bem essa questão que eu sou cético em relação ao radix. O radix, para vocês entenderem, é essa parte mais funda do nariz, é onde acaba a testa e começa o nariz. Onde está mais fundo aqui, a gente dá o nome de radix. E para mim isso é essencial para diferenciar o nariz masculino de um nariz feminino. Tá?
Que mais? Então, além, eu fazendo minha colinha, pesquisando na minha colinha, o que é importante em relação também, além de avaliar o nariz? Avaliar a face. Então, isso já pensando no planejamento. Então, por exemplo, eu canso de pegar pacientes aqui no consultório que falam que a aba nasal é muito larga, ou que quando sorriem fica mais largo ainda. Gente, calma. Existe um limite que a gente pode reduzir o nariz e existe um limite que vai ficar bom ou não, tá? Então, tem dois fatores muito importantes nesse exemplo que eu estou dando em relação à aba. Quais são eles? Existe um limite de tamanho que seria ideal? Sim. Qual que é esse limite? A gente vai medir o tamanho que existe entre os dois cantinhos dos olhos, medir com um compasso ou com um paquímetro, que serve para a gente medir, e vai chegar numa medida, vamos chutar uma média aqui, de 34 milímetros, que é a maioria das pessoas tem 34, 35, mas vamos focar no 34. Depois de medir a distância dos dois cantinhos dos olhos, a gente vai medir a distância dos dois cantinhos do nariz. E o que a gente precisa encontrar? Um nariz de 34, 35 ou 36 milímetros, ou seja, da medida do interolhos, mais 2 milímetros seria o tamanho ideal, até 2 milímetros a mais do que o interolhos para esse tamanho aqui. Se tiver mais do que isso, 36, 37, 38, 39, 40, a gente vai precisar reduzir para ficar mais adequado para o tamanho do rosto. Então, isso é importante. Podemos, então, pegar um nariz que tenha, o interolhos tenha 34 e um nariz que tenha 40, pegar e tirar 6 milímetros e reduzir? Nem sempre. A maioria das vezes, sim. Mas nem sempre. Por que nem sempre? Porque muitas vezes a gente precisa reduzir, mas vocês precisam respirar. Então a gente não pode simplesmente pensar na estética, a gente também precisa pensar na função. Então a gente vai reduzir esse tamanho de uma forma que fique o mais esteticamente adequado e que vocês também consigam respirar adequadamente com o nariz. Então, por isso que, além de avaliar dentro do nariz, avaliar por fora, vem a avaliação do rosto como um todo. Para a gente personalizar a cirurgia para o seu rosto. Não é simplesmente uma cirurgia de nariz que vai ficar tudo igual algumas pessoas fazem. Então, na minha concepção eu preciso avaliar você como um todo para pensar no seu nariz. Outro exemplo simples, este tamanho do nariz. Se a pessoa tiver 2 metros de altura, ele não pode ter o nariz pequenininho. E se a pessoa tiver 1,50 m de altura, ele não pode ter o nariz comprido. Por quê? Então, o tamanho corporal também tem alguma influência nessa nossa decisão. Ok? Então, avaliar o paciente como um todo é essencial para a gente fazer o planejamento da cirurgia. Papel das fotografias e das simulações. Então, aí tem mais 2 fatores para a gente avaliar. Qual que é o papel da fotografia? A fotografia é gravar aquele momento de como está o nariz hoje, tá? Então, antes da cirurgia, antes do procedimento, antes de manipular qualquer coisa no nariz, a gente vai falar, isso é o que está hoje. Então, a gente precisa fazer as fotografias, normalmente são 10 fotografias que a gente faz, tá? Olhando de baixo, olhando de cima, olhando de um lado, do outro, na diagonal, sorrindo, sem sorrir. Tem várias fotografias, ao total de 10, tá? E com essas fotografias, a gente vai conseguir fazer a simulação computadorizada. O que é a simulação computadorizada? É uma manipulação fotográfica no computador, no qual a gente vai tentar estimar o que a gente vai procurar fazer na cirurgia. Então, por exemplo, tem um paciente que está com o nariz muito alto, com uma giba muito grande. Tá, eu vou reduzir quanto? Quanto que eu posso reduzir desse nariz para ficar adequadamente para o rosto daquele paciente? Eu vou reduzindo conforme alguns parâmetros de experiência profissional e de tamanhos. Então vocês vão ver sempre que no consultório eu meço com uma régua, tá? Então vocês sempre vão estar segurando uma régua durante essas fotografias. E a gente vai reduzindo até um momento específico. Qual? Quando eu acho que vai ficar adequado. Naquele ponto, a gente vai falar, isso é o que eu acredito. Agora, eu quero saber o que você acha. Você acredita que
Se eu reduzisse um pouquinho mais, vai ficar adequado? Sim, ótimo. Não reduz mais não que vai ficar estranho. Ok. Ou não, já reduziu demais, eu quero um pouquinho menos, então vamos aumentar um pouquinho. Então a simulação tem esse intuito da gente conversar e chegar num nariz que você também acha adequado para você. Então, é um nariz maior? É um nariz menor? É um nariz de que formato? Ou ainda, esse é o ponto que eu mais bato com os pacientes aqui também. Vocês querem um nariz que ele seja mais reto ou um nariz mais curvo? Querem um nariz mais pro Barbie, que é muito curvo, ou uma curvatura bem discreta só para ficar mais natural? Tem as duas questões, então são vários parâmetros que a gente pode usar durante a simulação com um único objetivo. Quem já fez consulta comigo também já vai entender bem essa questão. Qual que é? Quando eu faço isso daqui, ó. Isso daqui é o entendimento perfeito. Como assim? Vamos lá, vocês chegam para consulta, vocês já pensaram no nariz que vocês querem ter quando terminar a cirurgia. Qual que é esse nariz? Esse daqui. Ótimo. É esse nível de nariz que vocês querem. Daí vocês vêm para consulta, eu avalio, eu falo, nossa, beleza, vamos fazer a cirurgia, tem indicação, tem tudo certinho. A minha sugestão é a gente fazer esse nariz. Opa, não vai dar certo. Simples, não vai dar certo. Ou se eu falar que é esse nariz, também não vai dar certo. Por que que não pode estar aqui? Porque se eu fizer esse nariz, você queria que fosse esse. E quando for esse e eu fizer esse, eles são incompatíveis. Então, com a simulação, eu consigo entender exatamente o que vocês querem e talvez fazer aquilo, ou ainda vocês entendem o que eu quero fazer e a gente talvez fazer aquilo. Então, o intuito da simulação é um só. A gente subir e descer os dois juntos, ou assim, tanto faz, isso é uma brincadeirinha, mas enfim, para que os dois níveis de nariz que vocês querem e que eu quero sejam simétricos. Quando a expectativa de vocês for igual à minha expectativa, a probabilidade de dar certo a cirurgia é muito maior. Então, por isso que eu considero a simulação um passo essencial da cirurgia, porque a gente vai conseguir se entender exatamente o ponto que a gente quer chegar, se vocês querem chegar naquilo ou não. Que mais? Vamos lá. Análise fundamental, já falei sobre isso. Histórico médico. Eu também vou perguntar para vocês, por favor, sejam muito honestos, e isso vocês precisam ser honestos também com o cirurgião de vocês, mesmo que não seja eu, não tem problema algum, que é o histórico funcional, não só do nariz, mas do corpo. Então a gente precisa saber se vocês tomam remédio para qualquer coisa todos os dias. Precisa saber se você já teve alguma internação, alguma intercorrência, alguma cirurgia anterior. Precisa saber se vocês têm alguma doença que vocês tenham conhecimento. Tem algumas doenças que vocês têm que não vai afetar em nada. E tem outras doenças que é impeditiva da gente fazer a cirurgia. Então, a gente precisa saber para não dar ruim no futuro. Imagina a gente pega um paciente que não pode fazer a cirurgia porque ele tem uma doença de cartilagem, por exemplo, e a gente vai lá, manipula todas as cartilagens, faz uma cirurgia linda, maravilhosa, mas que a gente não podia ter manipulado a cartilagem porque ele ia desenvolver, vai exacerbar uma doença que ele já tinha. O que vai acontecer? Vai perder a cirurgia e corre o risco de ficar deformado. Ou seja, a gente precisa entender todas as doenças, isso graças a Deus é uma condição extremamente rara, mas a gente precisa entender tudo que já aconteceu com vocês no passado e o que está acontecendo com vocês no presente. Você está tomando remédio, você não está tomando remédio. A febre agora é injeção de emagrecimento, não é? Simples. Existem medicações que a gente precisa ter 21 dias de pausa antes da cirurgia dessas medicações. Existem outras que são só 14 dias, outras que são 7, outras que são 5 e outras que não têm interferência nenhuma. Ou seja, pode ser que a gente não possa fazer a cirurgia de vocês naquele período porque usou uma medicação que tenha efeito, por exemplo, de emagrecer. Tá? Então, já aconteceu comigo da gente ter uma cirurgia no dia seguinte e a paciente no dia anterior falar, então, doutor, eu comecei a tomar semana passada o remédio Ozempic, o Monjaro, qualquer coisa. Tá, não tem problema nenhum. Mas
por conta do jejum, por conta de risco anestésico, a gente não vai poder fazer a cirurgia durante um período. Então a gente vai remarcar a cirurgia de amanhã para fazer daqui 2, 3 semanas. Também não tem problema, mas para evitar isso, a gente precisa ter uma noção de quais medicações vocês estão fazendo uso ou que vocês fizeram uso nos últimos tempos, para tentar alinhar melhor o que pode acontecer. E também já entra numa segunda questão que está aqui na minha colinha, mas essa eu já lembro, que é planejamento de exames pré-operatórios. Então, quais exames pré-operatórios que a gente vai solicitar na consulta inicial? Nós podemos ou não solicitar exame de imagem. Então, quando solicita, normalmente é uma tomografia. Por que pode ou não? Porque depende de cada paciente, depende do objetivo de cada paciente, depende do que cada um tem por dentro do nariz na hora que a gente vai examinar. Ou seja, é importante? É importante, mas não é essencial ter o exame de imagem. É essencial quando a gente julga que é essencial. Então daí precisa. Além do exame de imagem, nós vamos fazer exames de sangue, isso é praxe, e provavelmente ou um raio-x de tórax, ou eletro, ou os dois, o eletrocardíaco, ou os dois, no intuito de planejar já a parte anestésica também, tá? Então esses são os exames básicos. Mas cada caso é um caso e cada paciente que tem alguma doença ou usa alguma medicação específica, a gente vai solicitar alguns exames a mais. Então, por exemplo, podemos solicitar exame de diabetes, de tireoide, exames gerais sanguíneos de colesterol, de algumas doenças específicas que a gente precisa investigar. Então, tudo isso é importante nos exames pré-operatórios, ok? Vamos para minha colinha, o que mais que eu preciso falar para vocês? Então, já falei dos exames complementares, quando que é indicado e quando que não é indicado. Pronto, essa eu vou resumir, porque eu já falei um pouquinho antes, e vou falar em outros vídeos também a respeito das indicações, mas enfim, vamos tentar resumir rapidinho só para vocês voltarem nesse conceito. Quando indicar? Quando não houver uma respiração adequada, então quando os lados dos dois lados do nariz eles não funcionarem adequadamente, seja por uma obstrução, um desvio de septo, uma carne esponjosa, qualquer coisa nesse sentido, e quando a gente precisar manipular a parte estética, seja por questões estéticas ou sejam por questões funcionais. Então existem pacientes, por exemplo, com insuficiência de válvula nasal. O que significa isso? Que quando eles respiram, faz isso aqui, ó. O nariz simplesmente fecha, e isso precisa ser corrigido como uma rinoplastia, mesmo sendo uma questão funcional, tá? Ou com as questões estéticas, que sim, é a maior parte dos pacientes que me procuram, para a gente melhorar a parte estética. Então, isso tem. E quando que não é indicada a cirurgia? Quando a gente fizer a simulação e nunca der liga. Então, se o paciente acha que o nariz dele tem que chegar aqui, e eu falo, cara, eu só consigo chegar aqui, e isso não der simetria, não faça, não faça, não vai ficar bom, nunca, nunca. Então, expectativas irreais, seja assim ou seja assim, não dá certo. Então, não façam caso à expectativa de vocês, não deem match com a expectativa do cirurgião. E como eu já falei, alguns casos específicos, algumas doenças específicas a gente também contraindica. Então, vamos pegar uma doença bastante comum que a gente contraindica. Doenças graves de coagulação. A gente contraindica a cirurgia. Poxa, a gente vai ter que fazer corte, vai mexer com o sangue. E daí não vai parar de sangrar? Então, a gente contraindica. Algumas doenças dessas de coagulação, a gente tem como controlar. A gente faz algumas medicações específicas, controla a coagulação e consegue fazer a cirurgia. Ou insuficiência cardíaca grave. A gente também não vai fazer uma anestesia geral de 3, 4 horas em um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave. Então, a não ser que seja essencial, daí a gente vai ter que colocar numa balança. Ou seja, cada caso é um caso, ok? Próximo passo. Como que o cirurgião explica os limites técnicos da cirurgia? Basicamente, no que eu já falei, alinhar expectativas, tá? Por isso que a simulação é tão importante. Então, vamos voltar para essa questão, só para vocês entenderem um pouquinho mais dessa questão. Vem um paciente com pele muito grossa me procurando, tá? Então ele tem uma pele bastante rígida, bastante grossa, seja por excesso de sol, seja por constituição natural da pele dele, enfim. Mas a pele dele é muito grossa. E ele quer que fique uma ponta nasal extremamente fina, tá?
É possível? Não, não é possível. Então, isso é uma limitação técnica da cirurgia, tá? E a gente não vai conseguir chegar no limite que ele quer. Ou seja, na simulação, eu posso até fazer a expectativa dele. Eu falo, tá, você quer a ponta fininha? Você quer assim, né? E eu vou lá e faço aquela ponta fininha na simulação. Ele fala, cara, mas é isso. E aí eu vou falar, tá, isso é impossível. A gente não vai chegar nesse parâmetro. Eu consigo chegar aqui, quase onde você quer. Você consegue abaixar a sua expectativa e entender que isso é um limite da cirurgia, não é um limite meu nem seu? É um limite que a gente não tem condições de deixar aquela ponta fina? Se sim, ótimo, vamos nesse segmento. Se não, não faça. Não faça a cirurgia, ok? Para vocês entenderem um pouquinho dessa pele grossa, depois eu vou repetir isso, porque eu vou falar especificamente sobre isso. Qual que é a diferença de uma pele fina e pele grossa? Vou falar rapidinho. Na cirurgia, a gente coloca uma cartilagem para segurar o nariz no lugar. Imagina que eu coloque numa pele fina. O que a gente está vendo? A gente praticamente está vendo aquela cartilagem aqui embaixo. Agora, opa, eu vou fazer a mesma cirurgia numa pele grossa. Pronto. É isso aqui. A gente está vendo aqui? Tá vendo alguma projeção, mas é diferente da pele fina. Então, quando a gente coloca o dedo embaixo da camisa, que ela é fina, a gente praticamente vê o dedo inteiro. Quando a gente coloca o dedo embaixo da pele grossa, praticamente a gente não vê mais o dedo. Ou seja, na cirurgia é muito similar. Quando a gente coloca um enxerto que fica muito evidente, é porque a pele era fina. A gente coloca um enxerto e não aparece tanto, a pele era grossa, provavelmente, se não tiver outros erros, tá? Não que isso seja um erro, mas se tiver alguns erros, a gente consegue fazer uma bagunça e daí não é essa a ideia. Vamos focar no normal, que é não errar, tá? Que mais? Esclarecimento sobre riscos, complicações e cicatrização. Ótimo item. Por quê? Quais são os riscos da cirurgia? Vocês precisam saber. Tem os riscos anestésicos, são riscos importantíssimos de vocês entenderem que o anestesista vai conversar com vocês. Tem o risco minimizado com as medicações atuais? Sim, eles são muito minimizados, é muito seguro o procedimento, mas os riscos existem. E daí vocês vão conversar isso especificamente com os anestesistas em relação aos riscos anestésicos, tá? Em relação ao risco da cirurgia, basicamente, pode ter algum sangramento, pode ter o risco inestético, ou seja, vocês não gostarem do resultado final, tem o risco de ficar roxo, tem o risco de ficar com edema, tem o risco de ficar com mau cheiro, são riscos menores, mas riscos que existem. Então vocês precisam conversar com o cirurgião de vocês sobre todos esses riscos que existem durante o procedimento cirúrgico. Tá? Complicações. Entra mais ou menos na mesma situação. Pode complicar? Sim, é um risco. Então, entra quase que a mesma coisa. Quando a gente fala sobre complicações, o que a gente tem que pensar? Mais ou menos já é complicações durante o ato anestésico, tá? Então, ou que algum daqueles riscos aconteceram. Então, por exemplo, existe o risco de ter um sangramento. Tá, a maioria dos pacientes não tem nenhum sangramento exacerbado, mas houve um sangramento exagerado, pronto, houve uma complicação. Então, essa é a ideia do conceito entre o risco e a complicação, eles praticamente andam de mãos dadas, por isso que é tão importante. E cicatrização? Fala-se muito sobre fibrose. Como que é a cicatrização? A cicatrização ela vai dar durante os 3 primeiros meses, no qual pode ter algumas alterações de cicatrização, em geral não existem, mas isso entra na parte importante de vocês fazerem um segmento rígido no pós-operatório e não simplesmente operarem embora pelo risco de cicatrização anômala. Então, muitas vezes, quando está tendo alguma fibrose, alguma coisa exagerada, a gente precisa atuar o quanto antes para prevenir essas questões, tá? Também não é o frequente, mas existem as cicatrizações anômalas, ok? Que mais? Orientações pré-operatórias, então nós vamos fazer todas as orientações em relação ao antes da cirurgia e vamos fazer as orientações pós-operatórias da mesma forma. Então, são importantíssimos a gente conseguir explicar tanto o que precisa ser feito antes quanto o que precisa ser feito
no pós-operatório para a gente ter uma passagem mais tranquila em relação a isso. E o último item que eu coloquei aqui é quando agendar. Isso eu acho fantástico. Na verdade, por quê que é quando agendar? Ah, vamos operar no verão, vamos operar no inverno. Tá, isso não existe. Isso existe benefícios de operar no verão, benefícios de operar no inverno, mas por conta disso ou por conta daquilo só escolher um dos meses? Não, isso não existe. Tá? O que existe em relação ao agendamento cirúrgico, que é o mais importante, precisa somar 3 agendas. E isso não é a parte fácil. Quais 3 agendas a gente precisa somar? Agenda do médico. Então, eu quero fazer amanhã. Tá, não dá. Eu já tenho outra cirurgia amanhã. Não tem como fazer 2. Não tem como fazer 3. Não tem como fazer 4. Eu costumo fazer uma única cirurgia por dia para me dedicar exclusivamente a vocês. Agora, vocês querem fazer amanhã? Tá, não dá, porque a minha agenda é incompatível. Ah, então depois de amanhã. Tá, daí eu ligo no hospital, o hospital fala, não, depois de amanhã não tem vaga. Os hospitais também não têm vaga. Eles, para maximizarem o lucro do hospital, eles precisam trabalhar num limite quase que 100%. Então, praticamente, a gente não tem vaga para 15 dias, em geral. Então, quero fazer nos próximos 15 dias. Até pode ser que a gente consiga uma vaga, mas em geral a agenda do hospital vai ser impeditiva. Então eu só consigo uma vaga com segurança a partir de 15 dias. Faltou 4, são 4 agendas. Quando vocês querem utilizar o convênio médico para fazer a cirurgia, a gente demanda esse quarto item que era a liberação do convênio. Então precisa que o convênio libere a cirurgia na parte hospitalar, que isso demora às vezes 60 dias, tá? Então já tem 3 problemas aqui. E o quarto problema, claro, agenda de vocês. Então, quero agendar para daqui 20 dias. Vamos fazer a cirurgia daqui 20 dias? Vamos. Só que daqui 24 eu preciso ter uma viagem para a Europa. Pronto, impeditivo da agenda de vocês. Não pode. Então, viagens de avião podem ser um impeditivo da agenda de vocês. Ou algum evento festivo também pode ser um impeditivo. Então, eu não quero aparecer nas fotos de Natal com o nariz operado. Tá, então a gente não pode operar em dezembro. Por quê? Senão vai estar edemaciado, vai estar inchado, vai estar, às vezes, com roxo, pode estar até com curativo. Ou seja, a gente precisa conseguir fazer 4 agendas, a liberação do convênio, agenda do médico, agenda do hospital e agenda de vocês se integrarem para a gente conseguir fazer um agendamento da data da cirurgia de vocês. Ou seja, não é tão simples também, certo? Acredito que pelo episódio de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer imensamente a quem conseguiu continuar até aqui no final do episódio comigo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês tiverem de dúvidas. Eu mesmo responderei pessoalmente todas essas dúvidas. Algumas dúvidas de vocês, inclusive, podem virar episódios no futuro. Então, por isso que é importante que vocês me perguntem essas questões, tá? Fiquem à vontade, pode mandar sua pergunta. Quiserem mandar no pessoal para não ficar no YouTube, não ficar definitivo, pode mandar lá no Instagram, na minha página pessoal, que eu também respondo pessoalmente a todos vocês, ok? Espero encontrar vocês de novo no próximo episódio. Eu não consegui fazer semana passada, então esse episódio está saindo com 3 semanas ao invés de 2 semanas. Tentarei fazer na semana que vem para voltar no meu ritmo de 15 em 15 dias fazer um episódio e chegar na meta de 50 episódios ao total ainda esse ano. Não sei se eu vou conseguir, acredito que não, porque foi uma meta muito agressiva, mas eu vou tentar fazer todos os episódios que eu me programei, mesmo que eu passe para o ano que vem, não tem problema algum. O importante é conseguir esclarecer tudo isso para vocês. Se vocês conseguiram me seguir até aqui no final, deixem no comentário também que vocês assistiram até o final e curta, siga o canal para ser avisado do próximo episódio, provavelmente semana que vem. Tá joia, pessoal? Tchau, fiquem com Deus.